Então vamos a mais uma aula de derivadas. Essa aula 6, a gente vai tratar aí de notação de derivadas e taxa de variação, né? Que no caso está ligado aí com a regra da cadeia. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e essas aulas são direcionadas para o público de engenharia, ok? Para quem quiser estar me seguindo no YouTube ou mesmo deixar o seu like aí no final, beleza, galera? Então vamos lá. Vamos tratar aí da notação de Leibniz e das derivadas sucessivas, tá bom? Então, primeiro, vamos falar aqui, vamos tomar aqui uma função f de x, né? No caso, uma função que depende apenas de uma única variável, certo? A variável x. E aí a gente viu no vídeo anterior como calcular a derivada de uma função, que a gente viu que tem as regras de derivação para função polinomial, função trigonométrica, função exponencial, função logarítmica. Então, para todas elas tem uma regra, ok? E aí, nesse caso, a gente vai tratar aqui a primeira derivada com essa notação aqui, f' de x, né? Que a gente já viu na aula passada. Então, para a gente tratar aí das derivadas sucessivas, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, é um processo de recursividade. Então, a partir da primeira derivada, eu consigo calcular a segunda derivada simplesmente derivando novamente a primeira derivada, certo? Porque a primeira derivada ainda é uma função que depende da mesma variável da função, que é o x. Então, a gente consegue fazer esse procedimento, né? Então, se eu tenho a segunda derivada, eu consigo a terceira derivada e assim sucessivamente, tá? Então, o que acontece? Se a gente tomar uma derivada muito alta aqui, por exemplo, derivada quarta de x, já fica difícil você ficar contando essas linhazinhas para associar, então, a derivada corretamente, né? Então, a notação de Leibniz, ela veio exatamente para facilitar esse entendimento do qual que seria a derivada que a gente está calculando, ok? E, além disso, a gente também tem uma vista, no caso, para a taxa de variação, tá? Fica muito mais fácil você identificar pela notação de Leibniz a taxa de variação. Então, aqui, olha, por exemplo, f' de x, a gente vai associar aqui o df dx, tá? Derivada da função f em relação à variável x, ok? Nesse caso, a gente está usando o dzinho por se tratar de uma função que depende apenas de uma única variável, que é o x. Se fosse uma função que dependesse de duas variáveis, por exemplo, x e y, né? A gente teria o dρ, que no caso, nos cálculos seguintes, a gente utiliza esse dρ f, dρ x ou dρ f, dρ y para identificar as derivadas de primeira ordem. Mas não é o nosso caso aqui. Sempre a gente vai fazer a notação com um d apenas, tá? Então, derivada da função f em relação à variável x. No caso da segunda derivada, né, f duas linhas de x, a gente tem a notação d2f dx ao quadrado. Então, percebo que esse expoente aqui do d e o expoente do x no final sempre vão estar se comunicando, tá? É o mesmo índice aqui, mesmo expoente, ok? E assim sucessivamente. A terceira derivada, d3f dx3. E assim você pode continuar a notação de Leibniz, tá? Para essas derivadas. Então, perceba o seguinte, se nós tivéssemos uma função que dependesse do tempo, por exemplo, né? A gente sabe na física que a gente tem a função posição, né? A função posição que em cada tempo você vai determinar onde uma determinada partícula ou uma pessoa está em cada instante. Então, seria muito mais fácil a gente utilizar essa notação de Leibniz. Então, é por isso que a gente vai adotar, então, essa notação. Mas, assim, em alguns casos a gente vai confundir ou utilizar as duas, porque significa exatamente a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a função f de x igual a x à quinta, né? Uma função polinomial de grau 5, certo? A gente já viu as regras de derivação no vídeo passado, certo? Então, se eu quero calcular a primeira derivada, f' de x, qual vai ser a regrinha? O expoente vem para frente, né? 5x, e aqui o expoente fica decrescido de uma unidade, que no caso aqui vai para a quarta. Então, aqui, derivada de x à quinta, 5x à quarta, certo? A segunda derivada, então, vou pegar a primeira derivada e derivar novamente em relação à variável x. Então, aqui ficaria
4 vezes 5, 20, x elevado a 4 menos 1, que no caso dá a terceira. Então, 20x ao cubo é a segunda derivada dessa função. E aí eu posso continuar isso infinitamente, se eu quiser, né? No caso, para as aplicações, em geral, a gente toma até a quarta derivada, mas dependendo da situação, a gente pode fazer aí alguns processos de recursividade, tá bom? Terceira derivada, então, dessa função, 3 vezes 20 dá 60, x ao quadrado, certo? Só aplicando aqui a regra de derivação para a função polinomial. A quarta derivada, então, de x, da função f em relação a x, vai ser 2 vezes 60, 120, e somente o x aqui. Beleza? Então, essa é a notação padrão aí que a gente utiliza para derivadas sucessivas. Beleza? E tem alguns tipos que são as funções trigonométricas que, em um determinado momento, ela vai retornar para a própria função, né? Ó, se a gente tomar essa função f de x igual a seno de x, que a gente sabe que é uma função trigonométrica, beleza? E a gente tomar aqui a primeira derivada, então a primeira derivada de seno é cosseno, né? Vou derivar novamente a segunda derivada, derivada do cosseno menos seno, beleza? A terceira derivada, esse menos sai, né? Propriedade de derivação, é a derivada do seno cosseno. E quando eu derivo a quarta vez, esse menos sai, derivada do cosseno é menos seno de x, aí menos com menos dá mais seno de x. Então, retornou para a própria função. Então, tem funções que são cíclicas, né? As derivadas, então, elas retornam para a mesma função. Então, em alguns exercícios, a gente vai utilizar essa recorrência aqui, desse ciclo aqui de derivadas, para a gente retornar para a própria função, ok? Bem, um outro exemplo aí para tratar da notação de Leibniz, né? A gente tem uma função s, que é igual a 5t sobre t ao quadrado mais 1. Então, a gente percebe aqui que essa função s, ela depende desse t, ok? A única variável aqui dessa função. E a gente quer calcular a primeira derivada dessa função, a derivada de s em relação à variável t. Então, percebo que como a função s é um quociente, né? Uma função quociente, a gente vai utilizar a regra do quociente aqui para fazer essa derivada, tá bom? Então, aqui, olha, como é que vai ficar? ds dt, né? Derivada de s em relação a t. d dt de s, mais s é esse quociente, 5t sobre t ao quadrado mais 1. E aqui, pessoal, percebo que no próprio exemplo do livro, ele está utilizando a igualdade entre as notações. Essa aqui é a notação de Leibniz, essa aqui é a notação padrão de derivadas, certo? Então, a gente vai confundir, a gente quer a derivada disso aqui, derivada de 5t sobre t ao quadrado mais 1. Então, a gente vai aplicar a regra do quociente, tá? Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado, certo? A gente só está aplicando aquela propriedade lá que a gente viu do quociente, derivada do quociente, tá? Aqui a gente vai aplicar as regrinhas, derivada de 5t é 5, derivada de t ao quadrado mais 1, no caso a derivada de t ao quadrado é 2t, derivada de constante é 0, e fazendo essas continhas aqui no numerador, a gente vai chegar aqui no 5 menos 5t ao quadrado sobre o denominador só repetiu, tá? t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, essa então seria a derivada de s em relação à variável t. Aqui, nesse caso, pessoal, se a gente estivesse pensando novamente em física, né? Se a gente tivesse uma função espacial, né? Uma função posição s que dependesse do tempo, certo? Então, aqui a gente estaria calculando a velocidade, né? A velocidade dessa partícula, por exemplo. ds, a variação do espaço sobre a variação do tempo é a velocidade. Então, nesses casos aqui, como a gente está falando de taxa de variação, a gente, em geral, utiliza a notação de Leibniz para a derivada, tá bom? Vamos ver aí um outro exemplo. Seja x igual a t ao quadrado vezes seno de t. Novamente, a gente percebe que essa função x, ela depende apenas de uma única variável, que é o t aqui, tá? Então, calcule a derivada de x em relação a t e a derivada de x em relação a t em t igual a π. Então, percebo aqui, novamente, que a gente modifica também a notação para a derivada num ponto, né? Isso aqui seria a mesma coisa que o x' em π, ok?
Mas aí, com a notação de Leibniz, a gente vai colocar dx dt, esse traço para dizer onde t é igual a π, certo? Aqui, então, eu identifico qual o ponto que eu quero calcular minha derivada. Beleza, então, para fazer essa derivada, né, vou derivar todo mundo em relação a t, vai ficar a regra do produto aqui, ó, derivada da primeira, né, que é 2t, vezes a segunda, mais a primeira só repete, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é cosseno. Beleza? Então, só reescrevendo aqui, colocando t em evidência, a gente tem que a derivada de x em relação a t é t vezes 2 seno de t mais t cosseno de t. Beleza? Então, pessoal, então aqui, olha, eu estou utilizando a regra do produto, né, para derivadas, e estou utilizando a mesma notação de Leibniz aqui, confundindo, então, as duas, porque, na verdade, é a mesma coisa, tá? Só para vocês relembrarem as propriedades de derivação, ok? Bem, na letra B, a derivada nesse ponto t igual a π, a gente vai só substituir, então, onde tem o t, a gente vai substituir por π. Então, aqui vai ficar π vezes 2 vezes seno de π mais π vezes cosseno de π. Lembra lá no ciclo trigonométrico, né, que o π é 180 graus. Então, o seno de 180 seria a projeção no eixo y, né, vai dar exatamente no zero. Então, o seno de π é zero e o cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos π ao quadrado. Então, lembra que quando eu calculo uma derivada e aplico num ponto, né, eu vou ter o coeficiente angular. Então, isso daqui tem que ser numérico, ok? Então, aqui o π é 3,14 e com certeza esse menos aqui está indicando, se fosse uma situação física, né? Seria esse menos aqui, interpretaria que a gente está desacelerando, ou seja, como se estivesse pisando no freio, certo? Muito bem. Nós temos aí a regra da cadeia, tá? Eu coloquei aqui em resumo, ok? A demonstração está no livro texto do Guidorizzi ou do Stuart, ou qualquer outro livro de cálculo, tá? E a regra da cadeia, ela serve para calcular derivadas de funções compostas, ok? Então, aqui nós temos duas funções reais e deriváveis, ok? F e G. E aí eu escrevo a minha função h como sendo a composta de f com g, tá? F bola g de x. Ok? Então, eu tenho uma composição aqui, onde eu tenho uma função externa e tenho uma função interna, ok? Aqui, para fazer sentido essa composição de funções, eu tenho que garantir que a imagem da função de dentro, né, da função interna, que é a g, esteja contida no domínio da função externa, que é a f. Ok? Então, essa regra da cadeia vai dizer o quê? Que essa derivada de h aqui em relação a t vai ser a derivada da externa, no caso a derivada da f, aplicada na função g de x, vezes a derivada da interna. Então, essencialmente, a regra da cadeia vai ser derivada da externa vezes a derivada da interna, tá? Ou seja, todo mundo participa das derivadas aí, como se fosse a distribuição aqui dessa linha, né, da derivada. Mas aqui prestem atenção que essa derivada da externa ainda está atuando na função interna. Então, isso aqui tem que ter um pouco de cuidado. Logo no início vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade, mas depois vai ficar mais natural essa derivada, ok? Em termos da notação de Leibniz, a gente tem h em função de f, que está em função de g, que está em função de x. Então, eu teria uma composição, né, no caso, aqui eu estou colocando em termos da função, né? Então, h está em termos de f, que está em termos de g, que está em termos de x. Então, quando a gente quer calcular a derivada da composta, a gente sempre vai deixar no lado esquerdo, no primeiro membro, a função mais externa em função da variável mais interna, ok? Então, aqui seria a derivada de h em relação a x, tá? Então, isso aqui seria o produto final, vamos dizer. E aqui a gente vai fazer, então, a flechinha, né? Então, seria dh, aliás, desculpa, df em g de x, né? No caso, em relação a g de x, que eu estou chamando g de x aqui de y, então seria df dy
vezes dy em relação a x, ok? Então, a notação de Leibniz, ela também dá um pouquinho de confusão logo no início, né? Aqui é como se a gente estivesse simplificando e dá o df dx aqui, mas que a f aqui, nesse caso, simbolizaria h. Então, logo assim no início dá um pouquinho de trabalho essa notação, mas depois nos problemas a gente vai conseguir, então, ver com mais naturalidade esse tipo de regra, tá? Vamos aí por um exemplo. Nós temos a função y igual a exponencial de 3x. Então, isso daqui naturalmente seria uma função composta, né? A função interna seria 3x, a função externa seria a exponencial de x. Quando a gente faz a composição, dá exatamente essa função y aqui, tá? Então, a gente pode fazer uma substituição para ficar mais simples, tá? Vou chamar 3x de u, certo? Então, a minha função reescrita seria y igual a exponencial de u. Pela regra da cadeia, como é que isso vai proceder, tá? Lembra que eu tenho aqui, ó, y dependendo de u, mas o u depende de x. Então, a regra da cadeia sempre vai deixar a função mais externa em função da variável mais interna. Então, seria dy dx, ok? Tá aqui desse lado. Isso vai ser igual ao quê? A dy du, certo? Vezes du dx. Percebe que se a gente simplificar aqui, a gente chega na igualdade aqui, tá? Beleza. Mas cada uma dessas vai ser uma derivada. Então, dy du aqui, olhando para a substituição que eu fiz na derivada, a derivada da exponencial é ela mesma. Então, aqui só repete, né? Exponencial de u. E a derivada de u em relação à variável x seria a derivada de 3x, que é só o 3. Substituindo aqui, eu vou ter dy dx igual a e elevado a u, né? Que seria essa dy du, vezes 3. Ou simplesmente, pessoal, aqui a gente pode usar diretamente a regra da cadeia, tá? Como a função é composta, eu vou fazer derivada da externa, não pensando nessa função interna, aqui eu só vou repetir, então, derivada da exponencial, ela mesma, então repete e elevado a 3x, vezes a derivada da interna em relação a x, que é 3. Assim eu acredito que fica mais simples, ok? E aí, finalmente, nós temos aí associado à regra da cadeia a taxa de variação em si, tá? Então, como é que acontece a taxa de variação? A gente vai ter um problema, ok? Esse problema, a gente vai ter que ler ele com muito carinho para fazer a interpretação dos dados e a identificação das taxas de variação dentro do próprio problema. No enunciado da questão, ele já vai te dar aí algumas informações, tá? Essas informações, elas vão ter que estar aí todas identificadas. A partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as fórmulas de áreas, volumes ou outra fórmula que esteja associada ao problema e juntamente a regra da cadeia. É assim, dessa forma que vai acontecer, então, esses problemas de taxa de variação. Vamos verificar um exemplo. Enche-se um reservatório cuja forma é a de um cone circular reto de água a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por segundo. O vértice está a 15 metros do topo e o raio do topo é de 10 metros. Com que velocidade o nível H da água está subindo no instante que H é igual a 5 metros? Então, nesse caso aqui, pessoal, até nesse meu script aqui, nesse problema, que na hora que você está lendo o problema, se você conseguir fazer um desenho, não importa se você não sabe desenhar, o importante é que você tente, pelo menos, esboçar alguma coisa para identificar esse problema, tá? Para que você não tenha que ler de novo o problema. Então, aqui nesse caso, a gente tem um cone, né? Um cone circular reto. Desenha um cone, ok? Desenhou o cone aqui, beleza. Aí você vai verificar aqui, olha, o vértice está a 15 metros do topo, então a altura aqui desse cone é de 15 metros. E ele diz ainda, o raio do topo é de 10 metros, então o raio aqui grandão é de 10, ok? Agora vamos verificar o seguinte, ele fala,
enche-se um reservatório de água a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por segundo. Então, aqui ele já vai te dar uma chave. Metros cúbicos está associado naturalmente ao volume, né? Metros cúbicos. E por segundo, então aqui esse segundo seria a unidade de tempo. Então, já sabemos que isso aqui é uma taxa de variação. Taxa de variação do volume em função do tempo. Então, isso aqui é o dV/dt, certo? Que é de 0,1. Então, essa informação que vem aqui embutida no enunciado é que você tem que fazer essas identificações para poder utilizar no próprio problema, tá? Então, aqui é dV/dt igual a 0,1. E aí, vamos identificar o que ele quer saber no problema. Com que velocidade o nível H da água está subindo no instante em que H é igual a 5 metros? Então, ele quer saber a velocidade em relação ao nível da água em função do tempo. Então, ele quer o dH/dt, quando o H for de 5 metros. Beleza? Então, aqui, pensem assim, aqui como se tivesse uma torneira enchendo esse cone, tá? Quando esse cone estiver numa altura aqui de 5 metros, ele quer saber qual é a velocidade desse nível de água que está aqui nesse instante. Beleza? Então, ao você fazer esse desenho, você consegue associar aqui que tem uma altura menor e um raio menor desse cone, certo? Então, a gente vai fazer aqui primeiramente uma regrinha de 3, olha. O raio do cone maior está para a altura do cone maior, no caso 10 está para 15, assim como o raio menor, que é o Rzinho, está para a alturazinha, certo? Então, isso aqui é uma regrinha de 3 básica, ok? A gente vai isolar aqui o raio, né, fazendo aqui meio pelos extremos, e a gente consegue que o R vai ser 10/15 de H, simplificando tudo isso por 5 vai dar raio igual a 2/3 de H, beleza? E daqui dessa informação, a gente consegue tirar duas coisas. Primeiro, a gente quer saber essa velocidade quando o H estiver em 5, né? Mas só que, olha só, percebo que quando o H estiver em 5, eu tenho que ter um raio desse cone. Como que eu vou achar esse raio? Substituindo nessa equação aqui, ó. Então, quando o H for 5, o R naturalmente vai ser 10/3, tá? Então, dessa equaçãozinha aqui, a gente já consegue tirar que esse raiozinho menor aqui é 10/3, tá? E outra informação que a gente pode tirar dessa equação é derivar todo mundo em relação ao tempo, porque percebo que à medida que a água vai entrando nesse reservatório, tanto a altura quanto o raio desse cone eles vão estar sendo modificados. Então, em cada instante, eu vou ter uma altura e um raio associado àquele instante que eu estou enchendo ali aquele tanque. Então, eu posso derivar tudo em relação ao tempo aqui. Então, aqui na notação de Leibniz vai ficar dr/dt igual a 2/3, que é constante psi, vezes dH/dt. Ok? Então, aqui eu consigo associar essa taxa de variação para o raio, porque o raio está em função da altura do cone também. Beleza? E uma última informação que a gente ainda tem ainda a respeito... Então, tudo isso aqui foram coisas que eu consegui através do desenho e do enunciado da questão, tá? E nesse caso também a gente verifica que a gente está associando o volume desse cone. Aí você vai lá e relembra a geometria espacial e verifica qual é o volume do cone. Então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então, aqui, a formulazinha, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Beleza? Agora, como o volume está em função do tempo, e assim como o raio e a altura também estão em função do tempo, a gente pode derivar todo mundo em função do tempo aqui, certo? Para achar as taxas associadas aqui nesse problema. Então, derivando em relação ao tempo aqui, o volume, né? Vai ficar a taxa de variação do volume igual 1/3 de π, esses carinhas aqui saem da derivada, e aqui eu vou aplicar a regra do produto, tá? Derivada da primeira, no caso aqui, derivada de r ao quadrado é 2r, vezes, lembra que aqui o r está em função de tempo, tá? Então, aqui, vezes a taxa de variação do raio, beleza? Então, aqui, isso aqui foi a primeira derivada.
repete a segunda, então h vem para cá, mais a primeira repete, que é o r ao quadrado, vezes a derivada da segunda em função do tempo, então é a taxa de variação de h. Então tá aqui a nossa equação. Como eu quero saber quem é dH dt, né, no nosso problema, eu vou substituir essa taxa de variação do raio aqui dentro, tá? Onde tem dr dt eu vou substituir por 2/3 de dH dt. Quando eu substituir, eu vou conseguir tirar o dH dt em evidência, tá? E aqui percebo que vai ficar 2R vezes H vezes 2/3, tá? Porque eu substituí. Mais R ao quadrado. Tô colocando dH dt em evidência aqui, tá, pessoal? E agora, a partir disso, eu isolo o dH dt, que é a taxa de variação do nível da água que eu quero saber. Então, perceba, esse 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3 vezes dV dt. Essa constante mais esse parênteses estão tudo multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. Beleza? E agora eu vou só substituir o que eu quero. Eu quero quando o H for 5, mas lembra que quando o H for 5, o raio vai ser 10/3. Tá? Então, eu coloquei aqui essa informação. É a taxa de variação do nível da água quando a altura for 5 e o raio for 10/3. Beleza? Agora, eu vou só substituir 3 vezes. Quem é a taxa de variação do volume? 0,1. Π vezes, aqui, ó. 2 vezes 2/3 dá 4/3. O raio é 10/3. A altura é 5, tá? Então, só substituir aqui. Mais R ao quadrado. Quem é o R? 10/3 ao quadrado. Aqui eu fui fazendo essas continhas, tá? Aqui dá 200/9, aqui dá 100/9. Soma de fração repete o denominador e soma em cima, né? E aqui eu só fiz a multiplicação, 3 vezes 0,1 dá 0,3. E aqui divisão de fração repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E fui simplificando quem deu aqui. E só para ficar mais simples, eu coloquei 0,9, né? Subindo um zero para cá, né? 9 dividido para 10 dá 0,9 sobre 100 metros por segundo. Então, significa o quê? Que a cada segundo, o nível da água está subindo 0,9%. Né? Isso quando a altura estiver em 5 metros aqui. Beleza? Então, isso aqui é a taxa de variação do nível da água. E é dessa forma, então, pessoal. Ó, percebo que de um único problema a gente teve que fazer o desenho, identificar aqui as taxas, associar as fórmulas que estão associadas aqui no caso, tá? Pode ser volume, pode ser área, pode ser superfície, lateral, pode ser qualquer coisa aqui, beleza? E aqui a gente consegue interpretar o problema através de um desenho. Okay? Então, é sempre importante ter isso em mente. Vamos verificar um outro exemplo mais simples. Um ponto move-se ao longo do gráfico de y igual a x ao quadrado mais 1. De tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Qual é, quando x igual a 4 centímetros, a velocidade da ordenada y? Aqui, pessoal, olha só, a gente tem uma função que, na verdade, é uma parábola, né? É uma parábola, na verdade, essa parábola está assim, né, com cavidade voltada para cima. Só que o que acontece? O ponto que está se movendo aqui, ele está tendo duas velocidades. Ele está tendo a velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y. Ok? Então, esse ponto ele vai estar sendo como se estivesse sendo puxado por duas velocidades, tanto na abscissa quanto na ordenada. Certo? Aqui o que a gente consegue entender sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Então, aqui seria a derivada de x em relação ao tempo. Tá? O x está variando em centímetros. Então, dx dt é igual a 3. O que ele quer saber? A velocidade da ordenada. Então, ele quer saber o dy dt, quando x for 4. Que é exatamente isso aqui que ele quer saber. dy dt, ou seja, a velocidade no eixo y quando o t for igual a 4. E aqui, olha, é a função associada, tá? A nossa função.
Então, como tudo está dependendo do tempo aqui, né? Tanto o x quanto o y, eu vou derivar todo mundo em relação ao tempo. Então, aqui vai dar dy dt igual a derivada de x ao quadrado é 2x vezes, aqui lembra que tem uma variável interna, tá? Porque o x depende do tempo, então tem a taxa de variação aqui, dx dt, mais a derivada de uma constante, de função constante é 0. Então aqui eu só tenho dy dt igual a 2x dx dt. Como o dx dt que a gente já viu aqui é constante igual a 3, eu substituo aqui. Vai dar então a derivada de y em relação ao tempo é 6x. E eu quero saber quando o instante for igual a 4. Então isso aqui vai dar 24 centímetros por segundo. Tá? Então percebo que enquanto o x está a uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo, na ordenada a gente tem uma variação muito maior, que é de 24 centímetros por segundo. Tá? Então é dessa forma que esse ponto está se movendo ao longo desse gráfico, com essas duas velocidades associadas. Beleza? Bem, pessoal, é isso aí. Esses probleminhas vocês vão encontrar aí no Guidorize, esses problemas que eu tratei, curso de cálculo volume 1. Mas também tem outros problemas aí associados à engenharia no Stuart, que é muito legal vocês darem uma olhada, certo? E outros problemas que vocês podem estar achando também é na coleção GeoCiese de Fundamentos de Matemática, na 8ª edição, né? Que trata somente de limites e derivadas. Então é isso aí, pessoal. Não deixe de deixar o seu like.